Olá, eu sou Regiane e hoje nessa aula vou apresentar a vocês trigonometria e razões trigonométricas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho do que é trigonometria, quais são as razões trigonométricas e no final da aula teremos um exercício aplicado sobre uma das razões trigonométricas, ok? Vamos começar então explicando um pouquinho, relembrando, né, o que é a palavra trigonometria. Uma palavra de origem grega. E se nós observarmos o contexto da palavra tri, lembra o número 3, gono, ângulo, e metria, medida. Então, 3, ângulo, medida, medida de 3 ângulos. E como vocês já sabem, qual é a figura geométrica que tem 3 ângulos? O triângulo. E a gente vai estudar as razões trigonométricas em um dos triângulos especiais, aquele que tem um dos ângulos em 90 graus, que é o triângulo retângulo. Pessoal, vale lembrar também, fazer um resgate histórico aqui da palavra trigonometria, né? Da onde que surgiu a trigonometria? Não se sabe ao certo quando surgiu, porém há vestígios desde a época dos egípcios e babilônicos. Mais para frente se tem aí na história um marco de estudo dos gregos e a partir de Hipaco de Niceia que surgiu então as relações trigonométricas e a primeira tabela trigonométrica. Mais para frente é que tem a obra mais importante, influenciável da trigonometria por Ptolomeu de Alexandria, que lançou lá suas 13 obras a respeito das relações trigonométricas do círculo, do arco, as cordas e também das medidas dos ângulos. Então, pessoal, antes de falar sobre as razões trigonométricas, eu gostaríamos de relembrar a teoria de Pitágoras. Então, Pitágoras estabeleceu uma relação entre os lados do triângulo retângulo. Ele chamou de hipotenusa o lado oposto ao ângulo de 90 graus e catetos os outros dois lados. E fez uma relação muito importante. Ele disse que a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Essa relação também vai nos ajudar um pouquinho a entender as relações, as razões trigonométricas, as relações das razões trigonométricas. Então, pessoal, agora para falar um pouquinho sobre as relações das razões trigonométricas, nós vamos utilizar essa figura aqui. Nós vamos ter como ponto esse ângulo que chamaremos de delta e essas retas perpendiculares que eu tracei, formando vários triângulos retângulos. Então, as razões trigonométricas faremos a partir destes exemplos de triângulo. Agora, a gente vai nomear os triângulos, tá? Aqui nós vamos chamar o primeiro triângulo BAC. Então, nós temos aqui os lados do triângulo BA, BC e AC, certo? O segundo triângulo, nós também vamos nomear os ângulos aqui D, E e aqui F, G. Vamos parar por aqui, usando esses 3 triângulos para estabelecermos as relações de semelhanças entre eles, ok? Agora, pessoal, a gente vai determinar aqui, ó, quais são os triângulos. Nós temos o triângulo número 1, que é formado pelos lados BAC, o triângulo número 2, que é formado pelos lados BDE, e o triângulo número 3, que é formado pelos lados BFG. Agora, vamos medir qual é, em centímetros, aqui a lateral do primeiro triângulo retângulo. Então, aqui nós temos 12 centímetros, lado BC, 18 centímetros, então aqui 12, o lado B,
e 26 centímetros o lado BG. Agora vamos medir a hipotenusa dos triângulos. Triângulo ABC, a hipotenusa mede 13 centímetros. BDE, nós temos aqui que a hipotenusa mede 19 centímetros. E o triângulo BFG, 29 centímetros. Então, temos aqui agora as medidas dos lados da hipotenusa. Agora, vamos medir aqui o outro cateto, a altura deste triângulo. 6 centímetros no triângulo ABC, 9 centímetros no triângulo ADE e 13 centímetros no triângulo BFG. Agora, vamos ver qual a semelhança desses três triângulos. Vamos fazer aqui uma razão entre os lados, ok? Vamos pegar aqui, então, o primeiro triângulo, o lado AC, e vamos colocar sobre o lado BC. Então, nós temos aqui 6 centímetros sobre 12, certo? O segundo triângulo, nós vamos pegar os lados DE e vamos colocar sobre o lado BE. Assim, nós teremos 9 sobre 18. E o terceiro ângulo, os lados FG sobre BG. E teremos, então, 13 sobre 26. Se nós fizermos o cálculo aqui, nós temos meio, meio e meio. Ou seja, a razão entre eles é a mesma. Se nós observarmos, a razão entre eles são iguais, porque eles têm em comum o mesmo ângulo delta. Vamos agora fazer uma outra relação, e agora sim, a gente vai entender quais são as razões trigonométricas utilizando um ângulo em comum. Agora eu vou desenhar aqui, ó, ao lado, um outro triângulo retângulo. Ok? A partir desse triângulo, nós vamos nomear aqui, ó, este ângulo como ângulo delta. E vamos fazer algumas relações usando esse ângulo delta. E os lados nós vamos nomear com Azinho, Bzinho e Czinho, ok? Esse lado do triângulo oposto ao nosso ângulo delta, nós vamos chamá-lo de cateto oposto. E esse outro lado do ângulo delta, nós vamos chamar de cateto adjacente. Sabemos que esse aqui é a hipotenusa. Agora, pessoal, a gente vai fazer algumas relações entre as razões desses lados, buscando como referência aqui o nosso ângulo delta, tá? Então, nós vamos fazer algumas razões desse ângulo. E nós nomearemos como seno, cosseno, tangente e cotangente. Ok? As razões que estabeleceremos a partir do ângulo delta. Para descobrir o seno do ângulo delta, a razão que existe entre os lados do cateto oposto
sobre hipotenusa. Já o cosseno do ângulo delta, aqui do ângulo delta, é o cateto adjacente. Então, o valor aqui do cateto, do lado do cateto adjacente, sobre o valor da hipotenusa. E a tangente deste ângulo vai ser igual ao cateto oposto, o valor do cateto oposto, sobre o valor do cateto adjacente. E a cotangente desse ângulo vai ser a relação, a razão, né, entre o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Tudo bem? Então, pessoal, apresentei para vocês as razões trigonométricas de um ângulo a partir de um triângulo retângulo, ok? E nós vamos utilizar agora, em especial, a razão trigonométrica da tangente. Faremos um exercício prático de utilização desse conceito, dessa razão, para resolver um problema que envolve saber a altura de um prédio, ou de uma montanha, ou de qualquer coisa que seja muito, muito grande, muito alta. Essa tangente, ela era conhecida antigamente como a medida da sombra, e ela foi usada por Tales de Mileto para calcular a altura das pirâmides. Olha que legal. Então, pessoal, agora eu vou apagar aqui um pouquinho nossa primeira parte da aula, que falou um pouquinho sobre teoria de Pitágoras e as razões entre os lados do triângulo retângulo. E vamos para o nosso exercício prático. Suponhamos que você queira calcular a altura do prédio onde você mora, ou a altura do prédio próximo da sua casa. O que você precisa entender? Que para calcular a altura, eu preciso de duas informações, tá? A primeira, eu vou precisar saber qual a distância tomada do prédio. Então, a distância que eu tomei e o ângulo formado entre eu, o observador aqui que sou eu, e o prédio, tá? Para medir o ângulo, nós temos aqui um instrumento muito fácil de se construir, que é um medidor de ângulos, utilizando um transferidor canudo, um pezinho, uma pedrinha e aqui um cordão, né? Que você pode utilizar para fazer esse medidor de ângulos. Primeiro, esse medidor de ângulos, você vai posicioná-lo usando aqui como referência, né? Você e observando lá o prédio que você queira. Então, você fez essa medição, você consegue calcular qual é o ângulo formado entre você e o prédio. Sabemos hipoteticamente aqui que nessa situação esse prédio, o observador, tomaram como distância 40 metros e o ângulo formado entre ele e o prédio foi de 30 graus, né? Nós temos a informação de que nesse triângulo aqui, a gente vê que aqui formou o quê? Um ângulo de 90 graus entre você e o prédio. Tomado aqui, eu já sei que este ângulo é de 30 graus. Consigo calcular a altura desse prédio? Sim, né? Então, nós temos aqui que a altura desse prédio será, então, a relação métrica entre o cateto adjacente do ângulo formado entre o observador e o prédio. Então, o cateto adjacente é a distância tomada. E a altura desse prédio, ó, é a altura, que é o Hzinho,
é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. Bom, nós temos aqui uma relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que conhecemos como tangente. Então, se eu descobrir a tangente do ângulo de 30 graus, eu consigo facilmente descobrir a altura desse prédio. Então, quanto será que é a tangente do ângulo de 30 graus? Já é descoberta faz muito tempo, mas nós aqui não temos uma tabela trigonométrica, nós podemos fazer o que foi feito aqui, ó. Fiz um triângulozinho, medi com o transferidor, né? O ângulo de 30 graus e fiz aqui a relação entre o lado oposto, que deu 11,4 centímetros, e o lado adjacente. Essa razão entre os dois lados, com esse ângulo de 30 graus, deu aproximadamente 0,57. Então, o ângulo de 30 graus tem como a sua tangente este valor, 0,57. Então, vamos pensar. Eu sei o valor da tangente, 0,57, do ângulo de 30 graus. Sei o cateto adjacente, ele vale 40 metros. Eu consigo descobrir agora a altura desse triângulo? Vamos chamar aqui de Hzinho, não de X. Consigo descobrir. Como que eu faço? Vou multiplicar aqui. 40 vezes 0,57. E eu vou ter aqui a altura do prédio. Fazendo a conta aqui, ó, na calculadora. Rapidinho. Eu descobri que o prédio vai medir aproximadamente 23 metros. Deu exato aqui 22,8, né? Vamos arredondar para 23 metros. Então, pessoal, essa foi a aula sobre razões trigonométricas, utilizando aqui, ó, a função tangente, utilizando aqui a razão tangente de um ângulo para calcular a altura. Fica a dica para vocês treinarem em casa. Construa lá o seu medidor de ângulos e comece a calcular aí várias alturas que você tem interesse em descobrir. Obrigada e até mais!